Primeiro, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui da imprensa, agradecer aqui a presença do nosso vice-presidente Chuderi, agradecer a presença de alguns membros da nossa diretoria, de torcedores que vieram aqui também, conselheiros, funcionários do clube também. Enfim, eu queria aqui começar essa nossa conversa, primeiramente pedindo desculpas a toda a torcida do ABC Futebol Clube. Certamente nem de longe era o ano que a gente esperava para o ABC Futebol Clube no que diz respeito a desempenho de campo, né? Uma torcida que foi muito presente ao longo de toda a temporada e principalmente nesse último jogo agora, né? Que era um jogo muito difícil, era um jogo que não dependia só do ABC, a reversão dessa situação em que infelizmente acabou acontecendo, mas mesmo assim a torcida veio. A torcida acreditou, colocamos mais de 7 mil torcedores aqui e isso faz com que a gente fique até mais frustrado, né, com toda essa situação que eu sempre dizia desde o período eleitoral que nós tínhamos uma responsabilidade muito grande com a torcida do ABC. Mas infelizmente as coisas em campo não aconteceram, né? Embora não tenha faltado disposição, embora não tenha faltado vontade de acertar, mesmo diante de todas as adversidades que nós enfrentamos no início do ano, de Copa do Nordeste e Copa do Brasil, eu lembro que quando essas duas eliminações aconteceram, as pessoas diziam que eu não chegava a maio, que o clube iria atrasar salário. E a gente chegou ao final da temporada com salários rigorosamente em dia. Isso prova, mais uma vez, o nosso esforço e tudo que nós fizemos para dar as melhores condições possíveis ao departamento de futebol para que as coisas acontecessem dentro de campo. Sem falar da logística. Aqui no ABC nunca foi economizado R$1 em logística, sempre os melhores voos, melhores hotéis, sempre as condições mais favoráveis possível para que o departamento de futebol desempenhasse um bom futebol. O que eu quero dizer com isso é que eu, em momento algum, fugi e não vou fugir da minha responsabilidade como presidente do clube. Agora, eu acho que essa responsabilidade ela precisa ser dividida. Eu tenho a minha responsabilidade, eu tenho a minha parcela de culpa por decisões tomadas e por decisões não tomadas, mas a gente precisa dividir essa responsabilidade também. A gente precisa dividir essa responsabilidade com o executivo, que a gente já conversou, dividir essa responsabilidade com comissão técnica e dividir essa responsabilidade principalmente com os atletas. A gente viu a quantidade de eventos que aconteceram com o ABC na temporada, né? E isso certamente não foi só culpa do presidente. Repito, assumo as minhas responsabilidades em tudo. No fim do dia, o grande culpado para quem as pessoas apontam o dedo é para o presidente. É normal que seja e assim vai ser porque esse é o mundo do futebol. Quando ganha, é um jogador, é um treinador, e quando perde é o presidente. E eu estou pronto e estou muito disposto para enfrentar essas críticas da maneira que nós temos enfrentado. Mas, repito, por parte desta direção, nunca faltou absolutamente nada no quesito de empenho para que a gente pudesse desempenhar um bom papel dentro de campo. Nós fomos até as últimas consequências. Vocês viram que faltando 3 rodadas para terminar o campeonato, a gente ainda trouxe 3 atletas de boa qualidade para tentar ainda reverter a situação,
mas, infelizmente, nós não conseguimos, né? E tivemos um ano dentro de campo que foi um ano terrível, um ano que certamente não vai deixar saudades para ninguém, nem para a gente, principalmente para o nosso torcedor, né? Então, queria que mais uma vez pedir desculpa a toda a torcida do ABC e que a gente possa ter um 2026 diferente. Boa tarde, André Luiz de Produção. É possível estimar o tamanho do rombo nas contas do clube com o rebaixamento para a Série D? O clube vai conseguir sanar a folha salarial ou vai ficar débito nos próximos anos? Obrigado. Olha, primeiro que não existe rombo hoje nas contas do clube, né? Isso é um ponto. A gente não tem rombo nas contas do clube, né? A gente vai ter, de fato, que refazer o nosso planejamento para o próximo ano. Porque se você tem um orçamento de Série C e você cai para uma Série D, é a mesma coisa de você estar na Série A e cair para B, de você estar na B e cair para C. O seu planejamento ele tem que ser reavaliado, né? Você tem que cortar na carne, um orçamento X que você tinha contando com a Série C, não vai ser mais esse orçamento ele vai diminuir. Então você tem que readequar a sua folha administrativa, a sua folha de apoio, a sua folha de prestador de serviço e principalmente a sua folha de atleta e comissão técnica. Ela tem que ser proporcional à receita que você vai ter o próximo ano, né? E a gente está fazendo já esse levantamento de receita, mas hoje não existe rombo nenhum nas contas do clube, né? A gente chegou até aqui, repito, tentando manter todas as contas do clube minimamente em dia, né? E conseguimos chegar até o final da temporada, que infelizmente se encerrou no sábado, com toda a folha de atleta. Não tem um funcionário aqui no clube com salário atrasado, nem de comissão técnica, nem de atleta, nem de administrativo, nem nada, absolutamente nada. Então o que a gente vai ter que fazer agora é refazer o nosso planejamento com base na nossa previsão de receita do próximo ano. Aqui, muito se fala, né, para se iniciar esse processo de reformulação, agora já pensando também no planejamento do ano que vem, na escolha de um nome de um executivo de futebol, né, tem se falado muito o nome do Gustavo Cartacho, já passou por aqui, tem uma passagem vitoriosa, queria saber se é uma possibilidade o nome dele, e também com relação a treinador, se já é uma intenção sua, enquanto presidente, anunciar esse nome essa semana, na próxima, o mais rápido possível. Obrigado. Olha, Rodrigo, a gente quer essa semana ainda, o mais rápido possível, eu acho que até quarta-feira, a gente quer definir os nomes da nossa nova estrutura do departamento de futebol, certo? O que será essa nova estrutura? Nós vamos pretendemos ter um diretor executivo aqui no clube, que será uma pessoa responsável por todos os processos dentro do ABC Futebol Clube, inclusive dentro do departamento de futebol. Nós vamos ter um gerente de futebol, certo? Nós vamos ter a figura do executivo de futebol, que terá a sua função específica dentro do mercado do futebol. E a gente quer ter também a volta do vice-presidente de futebol, né? Então, a gente está trabalhando nesses nomes para que todos esses nomes eles sejam anunciados até o final dessa semana. Quanto ao nome do Gustavo Cartacho, é um nome que certamente a gente está no nosso radar, certo? É um nome que eu já tive até algumas conversas com ele, não necessariamente para discutir contratação ou não, nem discutir base salarial, nada disso, mas é um dos nomes que a gente está conversando, sim. É um profissional que conhece a casa, é um profissional que já teve experiência na divisão que a gente vai disputar, né? E eu acredito que até quarta-feira a gente já tenha a definição dos nomes dessa nova estrutura do departamento de futebol que nós queremos montar. Quanto ao treinador, a gente também quer, eu não sei se essa semana ainda, eu já conversei com um nome, certo? Um nome que faz o meu perfil, não é?
mas eu certamente vou também aguardar essas outras figuras que irão compor o departamento de futebol para a gente tomar essa decisão. Mas eu acredito, não vou prometer que até o final dessa semana a gente já tenha definição do treinador, mas eu acredito que até meados da próxima semana a gente já possa ter a definição do treinador, porque o nosso planejamento para 2026 ele já começou ontem. A gente não tem mais tempo a perder, sob pena da gente passar pelo mesmo sufoco que a gente passou o ano passado, né? Que a gente assumiu o clube e teve que montar um elenco faltando 20 dias para um mata-mata de pré-copa do Nordeste. Então o nosso planejamento ele já começou e a gente não tem mais tempo a perder. Dentro dessa reformulação que você pensa em fazer na parte diretiva do ABC, ela entra dentro daquilo que você planejou, inclusive, durante toda a sua campanha, um processo de modernização dentro do ABC Futebol Clube. Isso não aconteceu na temporada de 2025 por N motivos, e às vezes no futebol acontece muito várias pessoas circularem no ambiente do clube e muitas pessoas darem o tradicional pitaco. E isso acaba atrapalhando bastante. Acredito até que você tenha sido vítima disso durante toda essa sua trajetória, nesse seu primeiro ano aqui comandando o ABC, né, na cadeira como presidente. Esse processo de mudar essa parte diretiva, de fazer um processo escalonado, é muito dentro dessa perspectiva desses erros que aconteceram em 2025, para que não se repita, e você até falou, é um ano para se esquecer por conta de todos os resultados, mas assim, para a parte da direção, é um ano para ser lembrado, para que 2026 esses erros não se repitam? Obrigado. Léo, se a gente fosse ater só a parte do futebol, né, tudo que eu falar aqui, né, vai por terra quando você for olhar os resultados, né? Se a gente fosse ater a outras partes da gestão, a gente tem avanços importantes a serem colocados, que certamente quando for mais para o final do ano ali, eu acredito que meados de novembro, ou até mesmo na reapresentação dos atletas, a gente possa fazer um balanço total da gestão, não só de futebol, né? Mas isso que você colocou, de fato, essa nossa tentativa de fazer essa remodelagem, vamos dizer assim, esse novo organograma dentro do departamento de futebol, vai muito daí mesmo, né? A gente teve um modelo esse ano que não funcionou, né? Por mais que a gente tenha dito que tivemos alguns avanços, como o departamento de inteligência, né? Vários outros avanços aqui no clube internamente, mas o resultado final, né? Infelizmente, não foi o que a gente esperava, né? Então, isso parte dessa premissa, sim, da gente tentar fazer essa remodelagem, essa reestruturação com profissionais capacitados, né? E não mais... porque às vezes você tem uma figura dentro do departamento de futebol, seja um executivo, seja um gerente, seja um vice-presidente, né, que acaba, pela falta desse cinturão de apoio, acaba que muitas vezes ele centraliza algumas decisões, né, dentro do departamento de futebol, e eu não acho que esse seja o caminho, né? Então a gente precisa realmente fazer uma readequação, vamos dizer assim, no nosso departamento de futebol, e a gente quer fazer isso já e anunciar, como eu falei aqui no início, até essa semana. Continuando a falar sobre o departamento de futebol, tentar fazer duas perguntas em uma também para você. A primeira, com relação à avaliação final que você faz do trabalho do executivo de futebol, Agnello Gonçalves, que ficou até ali a 17ª rodada. Quais foram os erros e os acertos, e também o que você procura no próximo executivo, dessa assertividade que não se viu da parte do Agnello Gonçalves. A outra pergunta é com relação não só ao presidente Eduardo Machado, mas como ser humano Eduardo Machado também. Se ao longo desse tempo que você assumiu, desses quase um ano que você está aqui no cargo de presidente, qual é o sentimento do Eduardo, se você pensou em desistir em algum momento, e se pensou, o que é que te faz estar aqui hoje? Judson, assim, cara, é muito difícil, ainda mais eu na qualidade de presidente,
chega hoje e fazer um julgamento público de um trabalho de um profissional, né? Seja ele qual for, né? Eu acho que Agnello, quando ele veio aqui para o ABC, ele veio com um currículo e com a expectativa da parte dele, eu tenho certeza, e da parte da direção também, com a expectativa de que as coisas acontecessem, né? Pela experiência que ele já tinha tido nas categorias de base, pela experiência que ele já teve em grandes clubes, também no Brasil, né? Mas, infelizmente, cara, o futebol ele não é uma ciência exata, não é? Às vezes as pessoas questionam, perdeu o time de demitir, né? Porque podia ter tirado, eu escuto muito, né? Na final do campeonato estadual, né? Mas assim, o meu perfil, eu busco ser uma pessoa que eu sempre dou oportunidade, e para que as pessoas tenham oportunidade de mostrar o seu trabalho, na minha avaliação, elas têm que ter tempo. Talvez o grande problema de toda a nossa gestão, que teve um início muito conturbado, e isso acabou refletindo no decorrer da temporada, tenha sido essa questão do tempo e de um planejamento muito escasso, né? Porque, quer queira ou quer não, a falta de resultado em campo, ela também acaba que interfere no dia a dia do clube, né? Então, assim, eu acho que enquanto ele esteve aqui como profissional, ele se dedicou ao máximo. Era um profissional que chegava aqui no clube 7, 8 da manhã e saía 9, 10 da noite, né? Mas, infelizmente, não aconteceu, como tantos outros casos que a gente já viu aqui no ABC e pelo mundo do futebol, né? Então, assim, é um profissional que eu desejo muita sorte a ele nos próximos trabalhos. Lamento muito, sinceramente, do fundo do meu coração, que não tenha dado certo aqui no ABC, porque foi um profissional que eu apostei muito, né? Apostei, mas muito mesmo. Talvez essa falta desse cinturão no futebol, vamos dizer assim, de outras pessoas para dividir as responsabilidades, tenha prejudicado o trabalho dele também, né? Enfim, desejar agora sorte ao profissional, e a avaliação que eu faço, cara, é um trabalho que de fato poderia ter dado mais resultado, vamos dizer assim, mas o trabalho dele no dia a dia eu não tenho o que falar. Não tenho o que falar ele como profissional, não tenho, absolutamente. Cara muito reto, muito correto, né? Não tenho o que falar. E lamento, sinceramente, que não tenha dado certo. Quanto a mim, você perguntou o que dá... Sobre pensar em desistir ou não? Tá. Judson, eu fui eleito para um mandato de 3 anos, né? Eu não fui eleito para um mandato de 8 meses, certo? Eu acho que é importante até, Judson, aproveitando a sua pergunta, a gente fazer uma avaliação do que foi o ABC, vamos pegar aqui, nas últimas 10 temporadas. Vamos pegar de 2015 para cá, né? 2015, me corrijam aí se eu estiver equivocado, mas 2015 a gente caiu da B para C. 2016 a gente voltou, a gente subiu da C para B. 2017 a gente caiu da B para C, com aquele caso até de greve de jogador aqui dentro, né? 2018 a gente escapou do rebaixamento para a Série D na penúltima ou na última rodada. 2019 a gente caiu para a Série D. 2020 a gente permaneceu na Série D. 2021 a gente sobe da D para C. 2022 a gente sobe da C para B, não é? E 2023 a gente despenca da Série B para a Série C, ocupando a lanterna da competição da primeira à última rodada. 2024 o ABC escapou do rebaixamento da Série D para a Série D na última rodada. Em 2025 nós lutamos até a última rodada para não cair e acabou caindo. O que é que eu quero dizer a você com isso? Talvez o problema não esteja em quem está sentado na cadeira do presidente.
Eu acho que o que a gente precisa discutir a partir de agora é esse modelo do ABC Futebol Clube. O ABC nesse século já teve 7 rebaixamentos. Será que todos os ex-presidentes que passaram por aqui são todos incompetentes? São todos mal intencionados? Ou não chegou o momento da gente discutir o modelo de gestão do ABC? Da gente discutir o modelo político do ABC Futebol Clube? Da gente discutir a estrutura do ABC Futebol Clube? Judson, hoje o futebol, principalmente puxado por esse advento das SAFs, ele está aqui e o ABC ficou aqui. A impressão que eu tenho é que o ABC está lá em 2010 ainda. Qual foi, me digam vocês aqui, qual foi o último grande investimento que o ABC Futebol Clube teve em infraestrutura, na sua estrutura física? Talvez tenha sido o vestiário que a gente reformou esse ano. Então, assim, o que eu quero dizer a vocês é que os problemas do ABC, eles não surgiram quando eu sentei na cadeira de presidência, da presidência. E eles não vão acabar eu permanecendo ou em 2027, quando eu sair, se a gente não repensar esse modelo de clube, que é um modelo, infelizmente, hoje, fadado ao insucesso. E quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso são as últimas temporadas do ABC. Então, eu acho que é hora, a gente já teve, modéstia à parte, coragem de fazer aqui uma coisa que foi entrar, pedir a recuperação judicial, que eu tenho certeza que se a gente souber conduzir isso, se a gente trouxer o Conselho Deliberativo para dentro, se a gente trouxer as pessoas que querem ajudar para dentro, isso vai ser um marco na história do ABC. Porque hoje nós temos o ABC que tem uma dívida de 39 milhões, se o nosso plano de pagamento for aprovado, essa dívida ela pode cair para 9 milhões. Então ela se torna uma dívida altamente tangível de se pagar. Entendeu? Então assim, cara, eu queria fazer um apelo aqui ao torcedor do ABC, aos ex-dirigentes, aos conselheiros, a todos aqueles que amam esse clube, que a gente passe a pensar também o ABC de uma maneira estrutural. Como é que a gente vai ver o ABC daqui a 5 anos? Como é que eu quero ver o ABC daqui a 10 anos? E isso passa por um planejamento. É claro que campo e bola é importante, é claro que acesso é importante, é claro que título é importante, e eu queria estar dizendo tudo isso aqui hoje, classificado para a segunda fase da Série C. Eu queria chegar ao final do ano aqui dizendo tudo isso que eu estou dizendo hoje aqui, com acesso para a Série B. Mas sabe o que era que ia acontecer de novo? A gente ia bater na Série B e ia voltar. Ou vocês não estão vendo o Mirassol, que disputou a final da Série C com a gente em 2022? Se o Campeonato Brasileiro acabasse hoje, o Mirassol estava na Libertadores e o ABC está na Série D. Então, assim, e o que foi que o Mirassol fez que o ABC não fez? O Mirassol investiu em infraestrutura, na profissionalização, num CT moderno, em departamento de inteligência. Então, eu acho que é isso que a gente tem que discutir no ABC e procurar os mecanismos, porque isso não é só na conversa. A gente tem que começar a procurar os mecanismos para virar essa chave no ABC. Sob pena do próximo ano a gente ter um acesso, no ano seguinte cair de novo, entendeu? Ser campeão estadual ou não ser campeão estadual, avançar na Copa do Brasil, não avançar na Copa do Brasil e viver nessa gangorra por mais 10, 15, 20 anos. Eu acho que é essa discussão que a gente tem que aproveitar agora e trazer para dentro do clube, não é só para dentro da gestão. Porque talvez com esse plano de recuperação judicial, depois dele aprovado, eu não vou nem ser beneficiado com ele. Talvez o próximo presidente que venha no meu lugar, ele vá colher os louros dessa recuperação judicial, de pegar um clube sanado, de pegar um clube onde possa tirar todas as suas certidões. Então é sobre isso que a gente tem que falar também dentro do ABC. Aqui, primeiro, assim, só fazendo uma correção, eu não falei aqui necessariamente de SAF, né? Assim, eu não disse que a gente ia buscar uma SAF, certo? Em momento algum. Eu acho que a gente tem que buscar os mecanismos para virar essa chave, certo? E qualquer tipo de mecanismo. Por exemplo, discutir essa questão do clube, dessa questão imobiliária, para que a gente possa rentabilizar essa área, entendeu? Para o clube, a gente não pode mais ficar com isso daqui como um latifúndio, algo que não gera absolutamente nada para o clube, né? Então isso a gente tem que discutir junto
com o Conselho Deliberativo, né? E junto com todas as áreas do clube. Eu concordo com você que hoje o ABC Futebol Clube ele está um clube difícil de se navegar politicamente. Eu não estou discordando, não. Isso eu diria até que é público e notório, né? Essa questão ela é pública e notória. Mas eu acho que todos nós que estamos aqui à frente da direção do ABC Futebol Clube, os que já passaram por aqui, né? Aqueles conselheiros, os que se preocupam com o futuro do clube, tem que entrar nessa discussão. Né? Eu repito, esse modelo é um modelo que a gente tem que discutir. Não dá mais. Há quanto tempo a gente escuta falar em dificuldade financeira no ABC? Há quantas gestões? Há quantas? Entra a gestão, sai a gestão, é o mesmo discurso, é a mesma coisa, dificuldade financeira porque não pode, porque não dá, porque isso, porque aquilo. Então a gente tem que fazer uma discussão mais ampla, mais aberta, né? E meter o dedo na ferida em algumas coisas que eu sei que incomoda, né? Que eu sei que incomoda. Né? A gente não pode tá aqui achando que a gente está fazendo futebol lá na década de 90. O futebol, repito, evoluiu. Eu tive a oportunidade de andar muito aqui, conheci vários centros de treinamentos de clubes que não têm, por exemplo, 10% da capacidade que o ABC tem de mobilização, de torcida, de gerar receita, certo? Mas esses clubes, sendo eles SAF ou não, esses clubes, eles conseguiram. Eu sei que muitas vezes para esses clubes é mais fácil, porque não tem em alguns deles essa complexidade política que tem o ABC Futebol Clube. Mas essa discussão, cara, ela vai ter que ser feita, sob pena da gente ficar mais de 10 anos nessa gangorra. Sobe, cai, bate na B e volta. Da minha parte vai. Eu nunca procurei, como algumas pessoas que eu já escutei aqui, ficar aqui dentro encastelado, ficar aqui dentro isolado, sabe? Eu procurei, eu abri diálogo com ex-presidentes, sabe? A gente tem um conselho deliberativo também, que pode nos ajudar muito nesse processo de discussão, sabe? O Conselho Deliberativo do ABC hoje é um órgão extremamente plural, um órgão democrático, exatamente, o Juderi está lembrando bem aqui, tem as câmaras setoriais. A gente tem que começar a buscar essa discussão. A questão da reformulação do estatuto, que já está sendo discutida no ABC. E quando eu falo modelo, Malik, isso passa também pela reformulação do estatuto do clube. E isso já está sendo discutido. Então, é isso que a gente tem que procurar, cara. Tem que procurar diálogo, sabe? Independente se eu sou o presidente ou se é outro. Enfim, tem que procurar as soluções para o clube. E repito, buscar soluções também a médio e longo prazo. Para quem pensa no ABC, a gente não pode pensar só no ABC de amanhã. A gente tem que pensar no ABC daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. É isso que a gente tem que pensar também. Boa tarde. Cecília, é difícil assim você apontar erros específicos que possam ter culminado nessa temporada, né? Eu acho que a gente pode ter perdido o time de algumas coisas, certo? Durante todo esse processo, ou de tomada de decisão, ou de não tomada de decisão, certo? Mas assim, sinceramente, porque quando a gente vê o resultado final, é muito difícil você olhar para esse resultado, né? E ficar procurando os erros, principalmente por parte da direção. Porque, como eu disse aqui, a gente, claro que no fim do dia, o grande responsável por tudo isso que aconteceu acaba sendo o presidente mesmo, porque é o futebol, né? É o futebol. Mas a gente fez um esforço aqui muito grande. Eu não vi, por exemplo, até mesmo quando a gente contratou o executivo de futebol, foi uma contratação bem aceita, né? Até mesmo por parte da imprensa, por parte da torcida. Os jogadores, principalmente que a gente contratou para a Série C do Campeonato Brasileiro, foram jogadores que tiveram uma aceitação muito boa. Eu acho que talvez, eu vou dar um exemplo claro aqui,
eu acho que talvez a gente tenha se perdido um pouco nessa reta final, sabe? Talvez o fato de estar ali muito próximo ou de ter entrado na zona de rebaixamento possa ter feito com que o departamento de futebol, junto com a direção, tomasse algumas decisões que elas poderiam ter sido repensadas aqui. Eu vou dar um exemplo, né? No ataque, as saídas de alguns jogadores, como o Jonathan Carlos, como o próprio Orlando Júnior, né? Porque por mais que eles não viessem tendo uma titularidade, mas eram jogadores que já estavam ali no elenco, já conheciam o ambiente, né? Mas por outro lado também, a gente trouxe mais 3 atletas que chegaram e meio que resolveram, que jogaram bem, que foi Tadei, Oller e o Ronald. Então assim, é complicado, sabe, Cecília, você apontar assim erros específicos. O que eu posso dizer a você é que, como eu disse, no fim do dia acaba que a direção ela é a grande responsável por tudo que deu de errado, né? Mas o que a gente fez aqui no clube no dia a dia para dar certo, isso fica completamente em segundo plano, né? Presidente, boa tarde.